Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um Inspire-se, mais uma semana abençoada começando por aqui. E hoje o Inspire-se está especial como todos os Inspire-se. Hoje eu quero dar algumas dicas e falar como você pode se conectar um pouco mais com você mesma. Às vezes a gente está desconectada, a gente sabe como é. E eu vou te dar algumas dicas para você se conectar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais você, entender um pouquinho mais a sua intuição. Também vou te dar algumas dicas de suplementação, algumas suplementações que eu gosto, indico e o porquê seria interessante você iniciar uma dessas suplementações, que são coisas básicas, que se fala muito na internet, mas eu vou te explicar um pouquinho mais o que é cada uma delas. Também a Mari vai estar aqui com o quadro Nutrindo Ser, trazendo muito conteúdo sobre nutrição e o mundo do fisiculturismo. O Dr. Breno também estará aqui com a gente, sempre falando sobre patologias mais diversas e trazendo conteúdo de valor sobre a medicina. Vamos conferir? E hoje eu quero falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Intuição. Sabe aquela intuição feminina? Nós mulheres temos muito isso. O sexto sentido, a voz interna. Mas não são só as mulheres que têm, é claro. Os homens também têm isso. E eu estou buscando entender um pouco mais sobre isso. O que é intuição? Será que é intuição ou se é um pensamento, é algo que eu estou criando sobre mim? Então, para entendermos um pouco mais isso, a gente precisa inicialmente aprender a se conhecer. Intuição, a voz interna, alguém querendo falar, o universo, Deus, querendo falar algo com a gente, isso acontece com todo mundo, porque nós somos poderosos, nós temos o poder dentro de nós. E muitas das vezes a gente não sabe entender os sinais que acontecem, a gente não sabe distinguir o que é esse poder, essa intuição e o que é um pensamento, algo que nós estamos criando. Então, eu aprendi um exercício muito fácil que eu quero ensinar para vocês aqui no Inspire-se para aprendermos a distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Sabe quando do nada às vezes vem um pensamento? Aquele pensamento assim, algo vai acontecer. Você não tinha criado nada, sua vida não teve relação com nada daquele pensamento, mas veio um pensamento como se fosse uma voz na sua mente falando, algo vai acontecer. Isso provavelmente é a sua intuição, te mostrando que algo em específico pode estar acontecendo. Tem uma amiga que ela trabalha com essa parte de terapia e ela me falou algo que fez todo sentido para mim. Como distinguir o pensamento da intuição? Quando você pensa em algo, e aquele algo, ele já te traz várias sensações. Sensação de conforto, sensação de bem-estar, tranquilidade. Ou você pensa em algo que você quer muito, você chega a sentir arrepio, você sente seu coração acelerar, você sente que até a sua respiração muda quando você pensa naquele algo. Provavelmente isso é a sua intuição. Ela já está ali, você já está sentindo que aquilo pode acontecer e já vem trazendo até umas mudanças físicas para o seu corpo. Já quando é aquele pensamento, você pode sentir aquele desconforto, aquela ansiedade, mas você não chega a sentir um sinal físico, um sinal que realmente algo vai vir ou vai acontecer. Ou às vezes você está com um pensamento ali, você está pensando muito em algo, e você fica, será que eu estou criando? Ou será que realmente é? E aí, por exemplo, você está pensando muito em alguém, uma pessoa que não é comum você pensar. E do nada você pensa, será que é pensamento ou o que está acontecendo? E do nada você passa numa rua que você sempre passa, e você enxerga o nome da pessoa escrito numa placa. Então, provavelmente isso pode ser uma intuição. Algo querendo vir que você precisa conversar com essa pessoa, ou algo que vai acontecer, às vezes, positivamente com essa pessoa, ou algo que você precisa conversar, enfim, com determinada pessoa. Então, aprender a se conhecer, primeiramente, é muito importante. Então, fazer meditação, aprender os sinais que o seu corpo dá, aprender o que é uma ansiedade, do que é um arrepio, do que é uma sensação de bem-estar para você. Então, quando entendermos a nós mesmos, a gente vai conseguir distinguir bem o que é
pensamento, de intuição. Eu mesma, Regina, estou tentando exercitar muito isso. Exercitar o que é o meu pensamento e o que é a minha intuição. Às vezes, realmente, eu não sei dizer exatamente o que é um e o que é outro. Porque eu mesmo sou uma pessoa mais ansiosa, eu sou uma pessoa mais acelerada. Então, eu tenho os meus pensamentos acontecendo a todo tempo, a todo vapor dentro da minha mente. Mas às vezes, aquele sinal do universo, a gente sente um quezinho a mais. Depois, claro que a gente pode ir lá e pegar e aumentar ele um pouco com o nosso pensamento. Mas aprender a se conhecer, aprender o que é um sinal realmente, que você vai te fazer sentir algo. Aquele sinal do coração, do que é o que a sua mente está criando ali, ele é muito importante. Então, esse autoconhecimento, ele é importante. Então, eu estou buscando meditar mais. Como eu contei para vocês no Inspice passado também, eu estou sempre com um caderno agora, que é um caderno que eu estou escrevendo o que eu sinto e escrevendo o que eu penso. Então, eu consigo, quando eu estou tendo alguma sensação, eu estou escrevendo a sensação que está acontecendo quando eu penso sobre determinado assunto. Se está me dando esses sinais físicos de arrepio, calafrio, alteração de humor, alteração de respiração e afins. Então, aprender a me conhecer, para aprender a distinguir intuição de pensamento, e eu tenho certeza que as pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas da vida hoje são pessoas que conseguem entender muito bem, se entender principalmente, antes de tudo, para conseguir entender os sinais que o universo dá para ela e, naturalmente, ela acaba tendo sucesso, mais sucesso, em todas as áreas da vida. Então, essa é uma dica muito especial que eu dou para vocês hoje no Inspire-se. Se conheça, compre um caderno, escreva o que você sente e tente entender se aquilo que você pensa, ela te causa já alguns sinais físicos ou se é só algo que você vem criando, que você quer muito, aquela ansiedade, tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho hoje para você também aprender a se entender e se conhecer, conhecer os sinais que o universo pode estar te dando. Olá, é um prazer ter você aqui comigo nesse espaço que é seu, porque nosso intuito aqui é fazer você entender, aprender a transformar a sua relação com a alimentação e o seu bem-estar. E o assunto de hoje é mitos alimentares, parte 2. Em episódios anteriores já falei sobre mitos alimentares, mas como existe uma gama muito grande, hoje falaremos novamente sobre eles. E o primeiro mito que é muito conhecido são referentes aos alimentos diet e light. Né? Quem nunca ouviu dizer, estou de dieta, vou comprar produtos diet light? Mas não é bem assim. Diet light, o conceito deles significa o quê? Alimentos diet são alimentos que são retirados algum componente do alimento que são para pessoas com algumas restrições, como açúcar, sódio, gordura, e não significa necessariamente que eles têm baixa caloria. Somente um componente dele foi retirado, que poderia ser o açúcar, por exemplo, para quem é diabético. Já os produtos light, eles são retirados 25% de algum componente do produto. Então, pode ser açúcar, pode ser gordura, pode ser sal. Nós precisamos nos atentar que os produtos diet e light não necessariamente são reduzidos em calorias, pois a composição deles só foi modificada conforme a restrição que é necessária. Então, muitas vezes, o que acontece? O produto, ele, por sofrer uma restrição, seja de açúcar, gordura ou sódio, muitas vezes ele é acrescido de gordura para conseguir pegar a consistência certa ou deixar num gosto palatável. Então, o que a gente precisa fazer? Se atentar aos rótulos. Então, quando a gente pega um biscoito achando que ele é fit, muitas vezes a gente precisa ler o rótulo para ver realmente a composição nutricional dele, porque muitas vezes a pessoa acaba comprando por achar que vai fazer algo para emagrecer e muitas vezes isso não vai acontecer. Outro mito também muito conhecido é a pessoa, quando entra no protocolo alimentar, ela começa a procurar produtos integrais, como, por exemplo, arroz integral e
pão integral. Não significa que o pão ou arroz integral seja reduzido de calorias também. A diferença entre o pão branco e o pão integral é somente a fibra. Então, se você ama um pãozinho branco e você faz durante as suas refeições, você acrescenta salada, a fibra já está sendo reposta pela salada. Então, você não precisa se preocupar em estar ingerindo o arroz integral ou o pão integral, porque ela já está sendo reposta de outra forma. Outro mito muito conhecido é trocar o sal refinado pelo sal rosa ou o sal marinho. Qual a diferença do sal refinado para o sal marinho? O refinado ele é mais ultraprocessado e o que acontece com ele? Ele tem menos minerais. O sal rosa e o marinho, ele tem um pouco mais de sais minerais. Mas como nós precisamos ingerir muito pouco sal no nosso dia a dia, essa troca não é tão significativa assim, porque a diferença é somente de sais minerais e a quantidade é muito mínima. Outro mito muito conhecido: ovos. As pessoas acham que ingerir ovos vai aumentar o colesterol, mas a ciência já comprova que o colesterol que existe nos alimentos não interfere de forma significativa no colesterol do nosso sangue. Então, a diferença da clara para a gema: a clara tem proteína, a gema ela tem o quê? Ela tem carboidrato e ela tem caloria. Então, quando você está numa dieta restrita e a sua nutricionista prescreve lá 3 claras e 2 gemas, não significa que seja por causa do colesterol, e sim por causa das calorias, pois uma gema equivale a aproximadamente 55 calorias. Então, você não pode ingerir na mesma proporção, senão vai dar muito mais calorias do que você realmente precisa. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua presença aqui comigo hoje. Em seguida, fica com a mensagem da nossa parceira Veritá, que é perita em alimentação saudável e inclusiva. E lembre-se sempre: toda transformação vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Desde o início, sempre tivemos uma certeza: oferecer muito mais do que produtos sem glúten e sem lactose. Proporcionar a você opções saudáveis de verdade e que, além de nutritivas, fossem práticas, sustentáveis e muito gostosas. Criamos nossas receitas embasadas nos estudos científicos mais recentes, seguindo a linha da nutrição funcional, alimentação paleolítica e low carb. Substituímos as farinhas sem glúten refinadas por tubérculos, trocamos os óleos vegetais inflamatórios por gorduras naturais e saudáveis e fomos além. Buscamos fornecedores locais e orgânicos, escolhemos embalagens atóxicas e biodegradáveis e planejamos uma cozinha totalmente livre de contaminação de glúten e leite. Assim nasceram os produtos Veritá. Esperamos que a paixão que colocamos em cada detalhe seja sentida por você e faça a diferença na sua vida. Veritá, saudável, de verdade. Hoje eu vou te dar algumas dicas de suplementação que eu acho maravilhosas e que eu acredito que são as ideais para qualquer idade, para qualquer momento da sua vida. Hoje tem muita suplementação no mercado, tem várias marcas que priorizam, claro, a venda, e muitas vezes a gente não sabe o que aquela suplementação realmente faz, se todo mundo pode tomar, se realmente vai agregar em alguma coisa. Então, se eu for dar dicas de suplementação, seriam essas 4 suplementações que eu acho ideais, que eu indicaria para você estar tomando em qualquer fase da sua vida, se você estiver treinando ou não. Então, eu vou explicar o que é cada uma delas, em que momento você pode incluir. Vou começar pela glutamina, tá? Então, aqui a gente tem uma dose de glutamina em pó. Eu gosto muito da glutamina, porque a glutamina ela pode ajudar muito na questão intestinal, ela ajuda muito na imunidade. Então, ela é um suplemento que pode ser tomado em qualquer fase da vida, se você treina ou se você não treina, e vai te ajudar em tudo, na imunidade, na absorção de alguns outros nutrientes. Também pode te ajudar muito na questão de cabelo, na questão de pele. Então, é sim um suplemento bem legal para estar incluindo em qualquer fase da vida. Se você é uma pessoa que tem imunidade muito baixa, sempre está com gripe, você pode incluir uma dose aí de glutamina pela manhã com um limãozinho, vai te ajudar, eu tenho certeza. Ou naquele shot matinal que eu já ensinei aqui no Inspire-se, você pode incluir uma dosezinha de glutamina, tá? E se você treina, é muito legal você incluir também, tá bom? Então, independente se você treina ou não.
Outro suplemento que eu adoro e que já vem tendo muitos estudos sobre ele. Eu até vou falar com a Mari, que é nutricionista, para um dia ela vir aqui no Inspire-se e falar mais a fundo sobre esse suplemento alimentar. Porque hoje está vindo muitos estudos sobre ele, que é a creatina. Há uns anos atrás se falava que creatina só quem treina pode tomar e tinha toda aquela questão que ela ia reter líquido, enfim. Mas hoje já caiu por terra. A gente sabe que a creatina ela é um suplemento muito legal, que pode ser tomado em qualquer fase da vida, que idosos também se beneficiam muito com a creatina. Então, uma dosezinha de creatina, como a gente tem aqui, ela é maravilhosa, que às vezes com a alimentação a gente não consegue ingerir toda essa creatina que a gente consegue ingerir com uma dosezinha. Então, em qualquer fase da vida pode ser tomada. Vários estudos vêm mostrando do benefício da creatina para pessoas com mais idade, para pessoas idosas. Então é muito legal. Se você treina, muito bom tomar. E se você não treina também, ela vai ajudar na desenvoltura muscular, vai fazer com que você não perca tanta massa magra com facilidade. Por isso que pessoas com a idade mais avançada é legal estar tomando sim creatina. Porque com o passar dos anos, conforme a gente vai ganhando idade, nosso corpo naturalmente ele vai perdendo um pouquinho da massa muscular que a gente tem no organismo. E a creatina vai fazer com que a gente previna isso. E prevenindo isso, prevenindo perder musculatura, a gente previne queda, prevenimos quebrar ossos, prevenimos um monte de doença que pode aparecer com o passar dos anos. Outro suplemento que eu amo, e que provavelmente você já tem ouvido falar, que é o mais famoso dos suplementos, é o Whey Protein, tá? Aqui eu tô com uma dose de Whey Protein. Esse aqui que eu tô tomando agora, que eu trouxe lá da minha casa, ele é de baunilha. Eu amo, existem várias marcas no mercado. Essa aqui é uma marca que eu amo, depois eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então, uma dosezinha de whey, ele ajuda muito. Eu faço muito whey com frutas vermelhas, por exemplo. Então, em algum momento que eu não estou conseguindo comer tanto, ou que eu, enfim, estou atrasada, não vou conseguir fazer uma refeição, eu tomar whey protein com alguma fruta, ou só ele mesmo, é muito legal, porque eu vou estar ingerindo uma fonte de proteína e de rápida absorção. Então, se você treina, você pode incluir o whey protein na sua rotina, para te ajudar. Por exemplo, eu tenho uma vida corrida, às vezes no meio da tarde eu não consigo parar e fazer um ovo. Então, eu posso tomar uma dose de whey protein que me ajuda muito, é muito prático. E se você não treina, você também pode tomar whey protein, tá? Não é só quem treina que toma whey protein. Porém, tem que cuidar que ele também tem calorias, ele também é uma fonte proteica. Você não vai colocar ele em todas as refeições, não. Você tem que pensar qual o momento que você não vai estar conseguindo ingerir o alimento e aí você vai inserir, por exemplo, a suplementação que é o whey protein. E, em quarto lugar aqui, eu trouxe, que é uma suplementação que eu amo, eu acho que hoje é a minha suplementação preferida, que é o nosso colágeno. O colágeno que eu amo é esse aqui, que é o Sculpt Colágeno, que é o que a gente tem aqui na clínica. Foi desenvolvida uma fórmula especial de colágeno, onde tem colágeno tipo 1, tipo 2, verisol, vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina E, tudo em uma fórmula. Então, se você tá com uma dessas vitaminas em baixa, tomando esse colágeno já vai te ajudar. E lembrando, o colágeno tipo 1 é aquele que age mais na pele. E o colágeno tipo 2 é aquele que age em articulações, em tecidos conjuntivos. Então, vai ajudar em coisas internas que a gente não vê. Então, quem tem diástase, fortalecer a linha alba. Quem tem muita dor articular, artrite, artrose, fortalecer um pouquinho essa atividade articular também. Então, colágeno também funciona para isso. Então, hoje eu acredito que é a minha suplementação favorita. Colágeno é uma proteína, então também é uma fonte de proteína que você vai estar ingerindo diariamente. Esse aqui, ele é bem delicioso. Além de ajudar, sabe no quê? Tirar aquela vontade de doce. Porque ele é docinho, mas não é aquele doce xarope. É aquele doce gostoso. Então, às vezes a gente tá com muita vontade de ingerir um docinho no dia, mas você não quer furar sua dieta, não quer ir lá e comer um bolo, comer um doce. Então, você tomar uma suplementação que já tenha esse sabor mais adocicado, também vai te ajudar, tá? E eu vou aproveitar esse momento agora e vou tomar o meu. Além de ser, ó, uma bebida super linda, cor de rosa, porque esse aqui é de frutas vermelhas, então assim, delicioso. Vocês sabem que é a minha batida, meu suco preferido de frutas vermelhas, então a gente pensou nessa fórmula
pensando na Renove, pensando no método BuildSculpt. Eu simplesmente amo. Então, aqui são algumas dicas de suplementações e quais são as suas funções. E você costuma suplementar? E quais são as suplementações que você está tomando? Será que elas realmente estão agindo no que você está buscando ou você está jogando dinheiro fora? Então, sempre pense nisso antes de adquirir algum suplemento, ainda mais um suplemento que tenha um valor um pouquinho mais caro, tá bom? E mais uma vez o Dr. Breno com a gente aqui no Inspire-se, compartilhando muito conteúdo sobre saúde, sobre dermatologia. Doutor, muito obrigada. Prazer aqui, prazer. Sempre é um prazer. Mais uma vez aqui com a gente. Obrigado. E hoje, para falar sobre hidradenite supurativa. Falei certo, doutor? Perfeito, hidradenite supurativa. Isso aí. Então explica para nós o que é isso. A hidradenite é uma patologia que hoje está sendo muito analisada pelo processo todo. A hidradenite seria a inflamação das glândulas apócrinas, que são essas glândulas que tem embaixo da axila, que tem na virilha, e pode ser tão alastrado que pode aparecer na volta do seio, na volta do mamilo, né, que a gente divide. E se utiliza um critério que é Husler 1, 2, 3, pela agressividade da doença. Então, é um processo misto, onde se tem toda essa inflamação dessas glândulas, formando nódulos inflamatórios que drenam, que dói. Sempre um misto de um tratamento clínico, muitas vezes cirúrgico também, para se retirar essa inflamação da axila, essa inflamação inguinal lá da virilha. E é uma doença inflamatória porque ela está sendo associada com doenças autoimunes. Então está se relacionando muito com doenças inflamatórias do intestino. Então a hidradenite supurativa é uma inflamação crônica, pode ter uma associação acneiforme também, né, semelhante ao acne, onde esses pacientes começam a ter muita dor na axila, com inflamações na virilha, dor nas costas, dor na coluna, associada com incomodações como o intestino. E essas inflamações produzem nódulos que muitas vezes há necessidade de desmontes, de cirurgias muito agressivas para se tirar essas massas inflamatórias, né? E aí é um processo onde a gravidade, o Husler 3, se necessita essa ação mista, né? Hoje, com os imunobiológicos, né? Hoje, o adalimumab, o secukinumab, agora temos os novos anti-17, houve uma revolução no tratamento. Antigamente era remédio para espinha, era antibiótico. Hoje, a partir do uso dos anti-TNF, dos anti-interleucina 17, vindo coisa nova, houve uma grande revolução no tratamento. Mas nos casos mais graves, há necessidade de cirurgias bastante agressivas, muitas vezes, que vão desmontar a axila, a virilha, né, a face. Então, é um misto dessa inflamação associada até a um quadro acneiforme, um quadro agressivo, né? E aí, muitas vezes, as queixas com doenças inflamatórias do intestino associadas, Crohn, retocolite, né? Então, a hidradenite supurativa hoje, muitos estudos e se conseguiu ter uma resposta, e esse tratamento precoce, né? Então, a necessidade, por quê? Hoje, o anti-TNF, os anti-interleucina 17, a gente consegue ter uma excelente resposta, não só na questão inflamatória, mas na dor nas costas, na dor na abdominal, várias queixas específicas, né? Legal. E, doutor, qual é a causa? Se sabe? É uma doença inflamatória, né? Então, basicamente, eu posso piorar. O que eu posso fazer para agravar o processo? Tudo que inflamar. Então, o aumento de peso,
né? Isso se pensa nas doenças inflamatórias. Então, a obesidade é um fator agravante, né? Abusos químicos, né? Hoje a questão de uso de anabolizantes pode ser fatores importantes, né? Mas a grande questão é principalmente com a questão do sobrepeso, até da obesidade como um fator que vai piorar o grau dessa hidradenite, e aí vai incomodar muito a axila cheia de nódulos inflamados, né? A virilha, são queixas bastante desagradáveis, né? E é mais comum entre homens, mulheres, adultos, adolescentes? Normalmente, né, se tem mais comumente em adultos, que mais se faz esse diagnóstico, né? Normalmente, o adolescente tem mais o acne clássico, então está se vendo mais nos adultos, né? Há uma correlação 2:1 inicialmente com os homens, por questões ligadas ao androgenismo, aos hormônios masculinos, né? Mas se tem, né, bastante diagnóstico hoje com mulheres, né? E isso se torna bastante desagradável até pela questão da dor e esse misto de dor na coluna, de facilidade de ruptura de tendões, de enfraquecimento de tendinose. Então, é um pacote de manifestações que levam ao diagnóstico, que é a inflamação da glândula, a POC, né? A glândula principalmente do suor na axila, mas com todo esse processo. E a partir de más condutas, né, ou de hábitos, vão nos gerar uma piora desse grau, desse Husler, e aí a partir dessa inflamação toma conta e aparecem outras coisas. Então, qualquer feridinha que aparecer, né, axila... Principalmente nódulos crônicos, não né? Ficar puxando, cutucando. Inflamações crônicas, né? Normalmente que é o mais fácil esse diagnóstico na axila e na virilha. Então, eu tenho espinhas grossas, furúnculos que vão aparecendo muito, formam nódulos e ficam com dor. E aí todo um misto depois de outras queixas, então a hidradinite supurativa. E aí a gravidade do processo, a necessidade de cirurgias mais agressivas também, né? Mas que é um pouco mais complexo. Doutor, prazer novamente receber você aqui. Obrigado. Muito bom sempre compartilhar muito assuntos de muito embasamento científico e também que levam muita informação. É muito importante a gente falar sobre saúde, falar sobre patologias, né? Sem dúvida. Te encontro então na semana que vem. Com certeza. Muito obrigado. Semana que vem, o Dr. Breno está de volta aqui com a gente. Aprenda a se ouvir, sim. Falamos hoje um pouquinho sobre intuição e pensamentos, mas aprenda a ouvir você. Nós, às vezes, sentimos coisas, vemos coisas, recebemos todos os sinais que determinadas situações poderiam ser diferentes ou poderiam acontecer e nós não queremos ver nem sentir. Por quê? Nós não nos conhecemos. Então, aprenda a se entender, aprenda a se conhecer. Aprenda a entender o que é o seu coração falando e o que é a sua mente criando. Só quando a gente consegue se conhecer de verdade, a gente consegue diferenciar essas coisas. Então, priorize. Entenda você, entenda seu coração, a sua intuição e siga a sua intuição. A intuição é um sinal de Deus, um sinal do universo, falando as coisas que você precisa fazer ou ali uma dica momentânea para fazer com que você chegue onde você quer chegar ou que nenhum mal aconteça com você. Então, todos nós temos o poder dentro de nós. Eu tenho um poder dentro de mim, você tem um poder dentro de você. Então, entenda esse seu poder, se conecte com você, se conecte com todos os sinais que o universo pode estar te dando, que com certeza
você vai chegar muito mais longe. Se você confiar mais em você, ouvir mais aquela vozinha interna ali que às vezes está tentando te falar, tentando te mostrar alguma coisa e você mesmo não está querendo ouvir. O Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Amei mais uma vez estar aqui com você, trazendo sempre profissionais maravilhosos e conteúdo de valor para fazer com que você chegue na sua melhor versão. Lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Eu te encontro na semana que vem. Um beijo!